Parte 10. Rios de libertação. Em outra revelação que Deus me deu, o Espírito Santo veio como um vento divino que soprava por entre as cidades, enquanto bolas de fogo apareciam percorrendo todos os cantos e consumindo tudo. Era como se o Espírito Santo estivesse preparando o caminho para algo. Então, vi-se abrindo portas enormes que davam entrada para o céu, e pude sentir o poder de Deus vindo por elas. Era como se as portas estivessem no universo e o céu além delas. Pelas portas vieram anjos vestidos para a batalha montados em seus cavalos, exatamente como descrevi antes. Novamente, vi os guerreiros espirituais do céu, cheios da glória, do poder, da força e da majestade de Deus. Os anjos percorriam os lugares por onde o vento do Espírito Santo havia passado, e pude ver rios claros de luz e glória passando por eles. Os rios se moviam por entre as montanhas e vales, rios de libertação. Por onde quer que passavam, os demônios corriam aos milhares, tentando fugir dele. Os espíritos malignos saíam desesperados, enquanto o fogo saía das espadas dos anjos, queimando-os a ponto de só restarem cinzas. A palavra de Deus confirma que os perversos serão consumidos. Novamente, em Malaquias 4, versículo 3, Deus diz: Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés. Creio piamente que Deus nos enviou anjos libertadores por causa da abundância de ataques que enfrentamos de Satanás e suas hostes. Permanecendo libertos. Em um culto no qual ocorriam diversos milagres, um jovem com cerca de 25 anos chegou chorando. Ele tinha um semblante de louco e desesperado e era evidente que estava bêbado e drogado. Então ele me disse, por favor, me ajude. Será que alguém pode me ajudar? Quero muito ser liberto. Estou cansado de viver, cansado do vício. Ajude-me, ajude-me. A misericórdia do Senhor inundou o ambiente e nos tomou. Então começamos a orar pelo rapaz e expulsamos espíritos malignos dele em nome de Jesus. Nós o ungimos com óleo e então o conduzimos à oração do pecador e imediatamente depois ele começou a sacudir a cabeça. Estava completamente liberto. E ao se levantar, era notório que seus olhos não estavam mais vermelhos. Então o rapaz levantou as mãos e logo estava exaltando e louvando o Senhor. Deus havia transformado sua vida por completo em apenas 15 minutos. Então um garoto de 12 anos veio e lhe disse: Posso lhe falar uma coisa? Sabe o que vi quando aquela gente estava orando por você? Não, o homem respondeu. Vi os demônios saindo de você, mas eles ficaram em volta tentando voltar. Porém, havia toda aquela gente ao seu redor orando. Então vi quando o anjo veio com uma espada e fulminou os demônios, e eles não puderam mais voltar. O rapaz deu glórias a Deus e estávamos imensamente felizes por Deus tê-lo alcançado, salvado e libertado. Hoje, esse homem se relaciona com bons cristãos e frequenta a igreja. Deus me revelou muitas coisas sobre libertação. Algumas pessoas pelas quais temos orado realmente queriam ser libertas, mas depois de 6 semanas novamente estavam cheias de demônios de lascívia e outros vícios. Temos a obrigação de continuar a orar por elas, aconselhá-las e ensiná-las que, após a libertação, não podem mais continuar a se envolver com as mesmas coisas que as aprisionaram anteriormente. Se você quer experimentar a bondade de Deus e o mundo ao mesmo tempo, então existe um conflito fatal em seu coração a ser resolvido. É extremamente importante permanecer liberto depois de Deus o transformar. Encontre uma igreja que crê em Jesus Cristo e na libertação que ele traz. Obedeça a palavra de Deus e afaste-se das coisas pecaminosas que o puxam para baixo. Mantenham-se próximo ao coração de Deus. Essas verdades são essenciais, porque se você foi liberto, então tem de querer continuar liberto. Você tem de renovar a mente com as coisas de Deus. Deseja realmente adorar e servir a Jesus? Ou quer ir atrás das coisas do mundo e do diabo? Se você foi liberto das garras do mal, Deus então o coloca em um ponto no qual deve tomar uma decisão.
Deus é verdadeiramente um libertador. E aqueles a quem liberta são verdadeiramente livres. Ver João capítulo 8, versículo 36. Assim, quando você expulsa Satanás, deve dizer: Satanás, vá embora em nome de Jesus. Quando os demônios são expulsos das pessoas, os anjos estão preparando concorrentes nas mãos para levar estas forças malignas embora. Mas há algo que devemos fazer para o Senhor quando entregamos nossa vida em suas mãos. Ele espera que o adoremos, sirvamos e louvemos continuamente e em toda situação creiamos que ele nos socorrerá. Eu sei e creio que ele assim fará. Todo ministro do Evangelho deve crer nisso, pois quando fazemos, Jesus percorrerá o mundo demonstrando seu poder. O Espírito Santo virá e, juntamente com os anjos, ministrará em cada culto aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Você verá o mover de Deus no mundo como nunca antes. Deus está nos preparando para os eventos do final dos tempos. Ele está à procura de pessoas que o amam pelo que ele é e que creem no que diz a sua palavra. Acredito piamente que Deus está prestes a fazer algo realmente grande e poderoso em nosso meio. A unção quebra o jugo. Certa vez, durante um culto no qual havia pessoas orando, vi no espírito uma luz, parte branca, parte escura e um círculo ao redor do pescoço delas. Eu sabia que esse círculo significava um cativeiro. O Senhor então falou comigo: Vou quebrar o jugo. A unção destrói o jugo. Então lembrei-me do que a Bíblia diz: naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, o jugo se quebrará. Isaías, capítulo 10, verso 27. Quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados e pediam que Deus lhes perdoasse e ajudasse, pude ver os anjos em ação. Eles quebravam o jugo ao redor do pescoço das pessoas com as próprias mãos. Servir a Satanás cria um cativeiro tanto espiritual quanto físico, pois as pessoas entram em um cativeiro espiritual por servirem ao pecado e ao diabo. Os anjos de Deus cumprem sua vontade e despedaçam os jugos por meio das palavras de Deus e no poder do Espírito de Deus. O motivo pelo qual as pessoas dizem sinto-me mais leve, sinto-me melhor, depois de receberem oração, é porque seu cativeiro foi quebrado no mundo espiritual. Quando assumimos um compromisso sério com Deus e nos entregamos a Ele de forma aberta e verdadeira, somos libertos. Deus nos liberta de verdade. O mais importante é ser transparente com Deus. Depois, certifique-se de perdoar os outros pelos erros que cometeram contra você. Pela palavra de Deus, você deve perdoar a todos que lhe fizeram mal e magoaram. A falta de perdão é algo terrível. É necessário perdoarmos para que o Pai Celeste nos perdoe. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, do verso 14 a 15: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Liberando-te do domínio de Satanás. Certa vez fui a um país estrangeiro e sabia que o povo ali adorava muitos falsos deuses e ídolos. No entanto, também sabia que Deus queria salvar a alma das pessoas que tanto amava naquele local. Durante minha permanência lá, o Espírito Santo me ungiu para profetizar contra os ídolos e a feitiçaria. Eu sabia e profetizei que a presença de Deus e sua palavra viriam àquele país para salvar definitivamente. Ver Hebreus capítulo 7, verso 25. Ele veio para libertar os cativos, retirar as pessoas dos seus cativeiros e remover as escamas dos olhos, a fim de que todos possam receber a verdade de Deus. Ver Isaías, capítulo 61, verso 1, Atos, capítulo 9, do verso 1 a 18. No reino espiritual, Deus me permitiu ver muitos rostos cujos olhos estavam fechados e ouvidos tampados. Então vi o contorno de uma mão removendo as camadas de escama dos olhos e destampando os ouvidos. Aqueles que eram libertos sacudiam a cabeça como sinal de libertação e gritavam com alegria: Oh, estou vendo agora, consigo entender tudo agora. Apesar de as trevas haverem cegado seu entendimento, Deus os tocou e a cegueira de Satanás foi removida. Eu sabia que a visão me dizia que o evangelho estava avançando em todas as nações do mundo.
Ainda naquele país, a esposa do pastor e eu oramos por muitas horas ao longo de 2 dias. No meio da noite, tive uma visão de uma carruagem percorrendo a cidade. Por onde passava, cortava a cabeça de milhares de cobras que se erguiam durante o trajeto. Quando a carruagem passou por meio do vale matando as serpentes, orei a Deus e vi o mover do Espírito Santo. De repente, foi como se os portões do céu tivessem sido abertos e exército de anjos desceram majestosamente. Pude ver as manifestações de poder, glória e força de Deus. Ele havia enviado seus anjos à terra para libertar aquela cidade. Então viu os anjos indo em direção a um buraco na terra, e das mais profundas trevas retirando um monstro redondo e feio, com uma cabeça de aparência assustadora. Primeiro acorrentaram o monstro, então começaram a arrancá-lo do chão. Aquela coisa tinha quilômetros de extensão e cobria toda a cidade, permeando a terra, as ruas, as casas e a atmosfera. Mas o monstro não era páreo para o poder de Deus. Vi os anjos libertando a cidade das forças malignas durante horas e soube que Deus havia libertado aquela cidade por completo dos poderes demoníacos. Então disse a minha amiga: Você devia ver o que Deus está fazendo pelo país. E desde então, temos ouvido maravilhosos relatos de como o evangelho tem se espalhado por aquela nação, com coisas magníficas acontecendo e igrejas sendo estabelecidas. Mas Deus, em sua misericórdia, primeiro lidou com os demônios e libertou o país da idolatria e da adoração a ídolos. O Senhor diz o seguinte em sua palavra: Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Provérbios capítulo 11, versículo 11. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Provérbios capítulo 14, verso 34. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Provérbios capítulo 16, do verso 12 a 13. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Isaías capítulo 3, verso 14. Deus responderá às orações e intercessões daqueles que consagram sua vida a Ele e removerá o mal presente em suas comunidades e nações. O poder no nome de Jesus. Algo que, apesar de saber que é o esperado, mas sempre me impressiona é a ação dos anjos malignos, os demônios, quando os repreendemos em nome de Jesus. Quando expulsos os demônios em nome de Jesus, vejo anjos abrindo a Bíblia e apontando na cara de Satanás, pois a palavra de Deus se torna uma espada. Já vi Satanás com aparência de serpente, de homem disfarçado de anjo. Independente da forma que assuma, sempre consigo reconhecer o diabo, pois quando os servos ou os anjos do Senhor começam a declarar a palavra de Deus, o diabo recua e liberta sua vítima. Ele vai embora porque a palavra de Deus o resiste. É importante termos um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor antes de expulsarmos os demônios em nome de Jesus. Na Bíblia, os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem ter um relacionamento verdadeiro com ele e as consequências foram desastrosas. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Atos capítulo 19, do versículo 13 a 17. O nome de Jesus não é um jargão. Ele é o nosso poderoso Salvador e digno de louvor e adoração. Seu nome não deve ser usado levianamente, mas quando há reverência e fé, Satanás não pode resistir. Deus tem a vitória. É muito importante lembrar, em relação à libertação, de que Satanás é somente uma criatura.
Ele não é onipotente, onisciente, nem onipresente como Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é sempre infinitamente mais forte que o diabo ou qualquer um dos seus demônios. Jesus Cristo subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 21 a 22. Além disso, Deus tem milhares de anjos para cumprir sua vontade e propósitos. Em comparação à quantidade de demônios que Satanás possui, o número dos anjos de Deus é muito maior. Deus sempre tem a vitória e trará a libertação. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos capítulo 18, versículo 2. Capítulo 10. Os anjos e a oração. Neste capítulo, quero mencionar duas situações nas quais os anjos se envolvem com nossas orações. Durante nossa adoração e nossa intercessão. Quando entendemos as atividades dos anjos na resposta das nossas orações, somos estimulados a orar e interceder em favor de nós mesmos, dos nossos familiares e daqueles que precisam da ajuda e da libertação de Deus. Atividade angelical em adoração. Primeiro, os anjos se juntam a nós na adoração ao Senhor. A Bíblia diz: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-nos o mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Salmo 148, do versículo 1 a 5. Nas visões e revelações que Deus já me deu, vi as atividades dos anjos quando o povo de Deus o adora. Por exemplo, já tive a seguinte visão diversas vezes durante o culto na igreja. Quando diferentes grupos de pessoas vêm adorar e louvar a Deus, vejo como o Espírito Santo se move sobre a congregação. De repente, sobre o púlpito e por trás do local do coral, bem no alto e entre as cortinas, vejo uma grande porta em uma parede. Pela porta, há dentro uma série de anjos movendo as asas com vestes brancas e brilhantes. Dezenas de anjos deslizam pela porta e observam o cenário. É tão lindo e maravilhoso ver os anjos em ação. Eles seguram algo nas mãos e varrem o ambiente como se o estivessem limpando. Então uma grande nuvem aparece sobre ela, o trono de Deus. Um trono alvo e brilhante com cores fortes ao redor. Também já vi um trono, parecido com esse, suspenso no ar atrás do púlpito onde um pastor ungido está pregando. Os anjos ao lado do servo de Deus que está pregando escrevem o que ele fala, faz e suas orações pelas pessoas. Tudo é registrado. Em uma ocasião eu estava em Londres, Inglaterra, com minha irmã para pregar o evangelho. Quando estávamos voando de volta, eu estava muito cansada porque havia ministrado em diversas igrejas e tive de lidar com muita gente. Alguns cristãos e outros não. Em um longo voo de volta para casa, e eu estava tão exausta que acabei pegando no sono. Dormindo, de repente fui transportada para as regiões celestiais. Pude ver o que parecia um grande salão de baile com cortinas como nunca havia visto. As cortinas formavam um grande círculo e sua extremidade superior era puxada como são os balões. A parte de baixo das cortinas se encontrava suspensa, balançando com o vento. As cortinas se abriam e pude ver o interior do salão. Nele havia candelabros de cristal que não eram sustentados por nada, pairavam no ar. Então ouvi uma música que acompanhava o louvor e havia mesas nas quais estavam sentados pessoas e anjos conversando. Então pensei empolgada, Deus, nunca em meus sonhos pensei ver tudo isso. Parecia que os anjos e os cristãos estavam louvando a Deus e desfrutando de comunhão. Esplendor, glória e plenitude tomavam conta do ambiente. Pensei, meu Deus é único, Ele é tão maravilhoso, e comecei a louvá-lo. Um dia, em oração, tive uma visão do trono celestial com Jesus sentado nele. Jesus não sofria nem sangrava mais como na crucificação. Em vez disso, ele era adorado por milhões de anos. O trono no qual ele se assentava era enorme e lindo, com Jesus usando vestes reais, com uma capa longa tecida com couro e prata puros. Uma túnica feita de ouro
Outro tipo de material cobria seus ombros. Era a vestimenta mais linda que já vi, com um grande cinturão sobre ela. Ao contemplar o rosto de Cristo, vi que ele usava uma coroa que mesclava veludos dourados, vermelho e verde. Diamantes, safiras e outras joias reluziam por toda a coroa. Pensei, ó meu Senhor, que lindo! Jesus tinha um cetro descansando em seu colo, que ele pegou calmamente. Havia fogo saindo de uma das pontas do cetro. Então Jesus me olhou intensamente e sorriu para mim. Eu estava de joelhos diante dele, com as mãos levantadas, adorando-o. Então, com o cetro, ele me tocou no topo da cabeça, me abençoando. Olhei para cima e ele tocou meu coração com uma chama de fogo. Conforme o fogo aquecia meu coração, senti um amor arrebatador por Deus. O amor, a santidade, a plenitude. Enquanto eu me prostrava e o adorava, comecei a louvá-lo de todo o coração. Agradeço a Jesus por essa poderosa visitação do Senhor. É importante entendermos que nossa adoração a Deus só é possível através de sacrifício. Podemos adorar por causa do sacrifício de Jesus na cruz, através do qual ele nos reconciliou com Deus e restaurou nosso relacionamento com ele. Além disso, a adoração é possível somente quando oferecemos ao Senhor nossos próprios sacrifícios, sacrifícios de louvor. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, verso 15. Por causa do que Jesus fez por nós, podemos nos juntar aos anjos e adorá-lo com alegria. Assim diz o Senhor. Vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem animais nem homens. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria, do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: Deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois ele é bom. O seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Jeremias, capítulo 33, no verso 10 a 11. A atividade dos anjos na intercessão. Segundo, os anjos estão especialmente próximos aos santos de Deus quando eles oram. Lembre-se de que os anjos nas Escrituras foram até Jesus 2 vezes e o fortaleceram, e em ambas ele estava orando. A Bíblia nos dá esse ensino a partir do ponto de vista do céu. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Apocalipse, capítulo 8, do verso 3 a 4. Muitas vezes, no reino espiritual, vi os anjos recolhendo as orações dos santos de Deus no altar das igrejas. Após recolhê-las, eles as levavam ao céu, onde eram apresentadas diante de Jesus e do Pai Celestial. Uma vez, vi degraus que iam até os céus e os anjos levavam nossas orações a Deus como raios luminosos. Alguns dos anjos voavam enquanto outros subiam os degraus, alguns tinham asas, outros não. Além disso, algumas vezes eu estava acordada e pronta para orar quando vi ao lado da minha cama um ser espiritual escrevendo em um pergaminho. Os anjos estavam registrando minhas orações para levá-las aos céus. Além de levar nossas orações aos céus, os anjos são os mensageiros de Deus que trazem a resposta às orações. Geralmente vejo os anjos responder às orações dos santos de Deus. Compartilharei parte do que vi, porque quero que você receba a mesma revelação que recebi em relação ao envolvimento dos anjos em nossa intercessão. Os anjos e a oração por salvação. Muitas vezes, em visões, vi anjos indo a uma igreja ou a qualquer outro lugar no qual ministrava carregando cruzes espirituais. Essas cruzes eram grandes e de uma brancura pura, simbolizando sabedoria e poder. Elas também emanavam uma luz brilhante e havia um fogo que saía delas. Os anjos apontavam as cruzes para os desviados e pecadores no ambiente, e as chamas do Espírito Santo saíam das cruzes e envolviam as pessoas que começavam a tremer. Então, o dilúvio se levantava, vinha ao altar e se arrependia.
Os anjos estavam trabalhando com o espírito de verdade e justiça para incentivar as pessoas a entregar a vida ao Senhor. Sempre fico emocionado ao ver essas cenas. O Senhor me revelou que Ele envia seus anjos para cooperar conosco por causa das orações de mães, pais, irmãos, irmãs, amigos, evangelistas e mestres. Ver Deus fazer sua obra de salvação na vida de homens e mulheres é maravilhoso de fato, e seus anjos atuam ativamente nisso. Lembro-me de pedir a um vizinho, que também era um intercessor, para orar por um trabalho que aconteceria em uma cidade em particular. Ele me disse: quando você pregar lá, Deus verdadeiramente salvará muitas almas naquela cidade. Deus me deu uma visão que confirmava o que ele viria a fazer. Vi os céus abertos e uma grande porta que balançava no céu, e muitos anjos montados em cavalos desciam até onde eu me encontrava. Eles vieram para preparar o caminho para a obra de Deus. Fiquei empolgado ao ver a obra de Deus sendo realizada. Vi livros sendo abertos e reconheci o que estava escrito neles. Deus prometia que o trabalho seria bem-sucedido. Normalmente vejo essa mesma cena quando viajo para ministrar em outras cidades. Em um culto determinada noite, estava pregando sobre o inferno e o que Deus havia me revelado sobre aquele lugar. Eu disse às pessoas como era importante que nos acertássemos com o Senhor, e o altar da igreja ficou cheio de pessoas que foram à frente receber oração. Vi a glória de Deus descendo sobre elas, os braços de Deus estavam esticados para recebê-las. Foi uma cena tão linda. Muitas pessoas não entendem que quando nos rendemos a Deus, Ele está a postos para nos ajudar e encorajar. É Ele quem nos chama para irmos à frente e nos ama tanto que nos mostra sua imensa misericórdia por nós. Na visão que Deus me deu, vi muitos anjos que seguravam cruzes e que as colocavam sobre algumas pessoas na reunião ou sobre seus ombros. Havia também uma cruz muito grande e entendi que ela simbolizava a cruz de Deus. As pessoas que recebiam as cruzes as colocavam aos pés da cruz de Cristo. No meio da cruz do Senhor havia uma luz brilhante, e quanto mais perto elas chegavam de sua cruz e da luz, mais se aproximavam de Deus. É a recompensa de se buscar a face de Deus e permanecer firmado nele. Nas visões, Jesus costumava dizer: almas, almas, venham a mim, e os anjos entravam em ação tocando algumas almas sinceras que buscavam a Deus. Algumas das pessoas tinham umas faixas negras indicando o pecado envolvendo-as. Quando os anjos tocavam as pessoas, eu as via erguer a cabeça no culto e dizer: ó Deus, por favor, me perdoe, não valho nada, ou perdoe-me, sou mentiroso, e coisas do gênero. E então os anjos tocavam nessas faixas negras de cativeiro e as queimavam com fogo. Os corações de algumas pessoas pareciam negro como carvão, mas quando confessavam que haviam mentido, enganado, roubado, adulterado, praticado feitiçaria e qualquer outro cativeiro no qual se encontrava, a escuridão saía do coração. Os anjos tocavam seu coração, que se tornava lindo e rosado, o que me fez lembrar do seguinte versículo: retirarei deles o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Para receber esse tipo de mudança na vida, devemos nos arrepender totalmente diante de Deus. Temos de nos voltar para Deus de todo o coração, mente, alma e espírito. Devemos fazer tudo isso em nome de Jesus.